E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Christopher de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e sermos transformados através dela. Que bom que você está aí, fico muito feliz com vocês. Estamos aí nessa jornada de leitura da Bíblia e nós usamos essa estrutura aqui que eu tenho em minhas mãos, que é você ler do Antigo Testamento, do Novo Testamento, um salmo e uma sabedoria. Um trecho, um pouquinho de cada, no dia a dia. Para que a gente não comece o Antigo Testamento a ler, se desmotive em um determinado momento e a gente não consiga ser consistente e perseverante na nossa leitura. Em vez disso, se você quer começar mesmo com os livros e não adotar isso aqui, comece pelos evangelhos. Comece pelas cartas, depois vai para o Antigo Testamento. Escolha um livro. Comece, inicie, termine ele. Não comece por Gênesis. Pega um que você menos lê e comece por lá. Mas aqui a proposta é estarmos nessa leitura. Eu espero que esteja sendo bom para vocês. Convide, compartilhe com as pessoas. Comente, fala para elas engajarem junto nessa leitura junto comigo. Ou você use um aplicativo. Né? Tem tanto um aplicativo que pode ser usado. Tanta leitura boa, com voz boa, né? Não como a minha. Mas aqui é uma jornada pessoal que eu chamo você para ter comigo. Beleza? Então, sem mais delongas, bora para a nossa leitura da palavra de hoje. Muito bem, gente, muito bem. Estamos aí na nossa leitura de 264. Temos aí uma leitura boa pela frente ainda. Ó, em outubro começa Yom Kippur, né? E ali é o final, acho que Isaías 62 a 65. Vamos ver? Tem ainda... 2 de outubro ainda também tem. Olha. Dia 4, dia 3 de outubro seria aqui, no que está sendo postado, começa Jeremias. Depois de Jeremias tem os profetas que estarão vindo mais para frente. Agora são os profetas maiores. E estamos aí na nossa leitura de 264. Tem um bom trecho ainda de Isaías para nós lermos, estarmos engajados. Então, venha junto comigo, Isaías 37, 1 a 38, 22. Pegue a sua Bíblia 365, pegue uma Bíblia normal para que você possa acompanhar. E aqui embaixo eu deixo toda a descrição. Beleza? Então, vamos lá. Isaías 37, 1. Quando o rei Ezequias ouviu isso, você lembra da história que a gente ia ver hoje? Vamos lá. Rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Rabsaque voltou e encontrou o rei da Síria, lutando contra Libna, pois tinha ouvido que o rei já se havia retirado de Laquis. Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou mensageiros a Ezequias com esta missão: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus
em quem você confia o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Você já ouviu que os reis da Síria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente? E você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? Gozã, Arã e Arrezef e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo dos deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e de pedra, feitos por mãos humanas, por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que você fez uma oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, essa é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou e de quem blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel. Por meio dos seus servos, você afrontou o Senhor e disse: Com a multidão de meus carros de guerra, eu subi ao alto dos montes, ao maior interior do Líbano, cortei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes. Cheguei a um lugar mais elevado, ao seu denso bosque. Eu mesmo cavei e bebi as águas, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Por acaso, você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei essas coisas e que já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e vergonhados, tornaram-se como ervas do campo, a erva verde e o capim dos telhados queimados antes do amadurecer. Mas eu sei onde você está, conheço o seu sair e o seu entrar, e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim, e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz, e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho por onde veio. E isso será um sinal para você, rei Ezequias. Neste ano, se comerá o que nascer espontaneamente, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano, semeiem e colham, plantem vinhas e comam seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescente, tornarão a lançar raízes e dar frutos, porque de Jerusalém sairá o remanescente e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria. Ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi.
Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. Olha só. Muitos falaram assim, qual é o poder de um anjo? O poder de um anjo. Um anjo. Um anjo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Cerezer o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararate. E Assar-Radom, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: Vai e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Este é o cântico de Ezequias, rei de Israel. Este é o cântico que Isaías, rei de Israel, escreveu depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse: em pleno vigor dos meus dias, hei de passar pelas portas do além, e fui privado do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor, como tecelão. Enrolei a minha vida, ele me cortará do tear, do dia para a noite darás cabo de mim. Esperei com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, quebrou todos os meus ossos. Do dia para a noite dará cabo de mim. Eu sussurrava como a andorinha ou o grou, e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido. Se tu, meu fiador, que direi como falou assim ele me fez, andarei vagarosamente pelo resto dos meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por causa dessas coisas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e faze-me viver. Eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amastes a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançastes para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Os que descem a cova não esperam em sua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais darão a conhecer aos seus filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me. Por isso, tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Ora, Isaías tinha dito: pegue uma pasta de figo, ponha como emplastro sobre a úlcera e ele irá recuperar a saúde.
Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal que subirei à casa do Senhor? Temos bastante histórias agora em Isaías. Então, amanhã nós estaremos continuando para o nosso deleite. Gálatas 6, 1-18. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque do tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vejam com que letra grande escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar, e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Que assim seja. Salmo 65, 1-13. A ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião, e a ti se apegarão os votos. Ó, tu que escutas a oração, a ti verão todas as pessoas, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que habite nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra. E dos mares longínquos, com a tua força consolidas os montes, cingidos de poder, tu acalmas o rugido nos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, e os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e as regas, tu a enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, provês o cereal, porque para isso preparas a terra, regando-lhe os sulcos e desmanchando os torrões. Tu a amoleces com chuvisco e lhes abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem as colinas. Os campos se cobrem de rebanhos e os vales se enchem de espigas, exultam de alegria e cantam.
Provérbios 23, 24. O pai de um justo fica muito feliz, e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Dito isso, terminamos a nossa leitura da Palavra de Deus 264. 264. A leitura está sendo mais extensa aí nesses dias, mas sempre tem uns dias que vai ser mais comprimido. Mas, dito isso, eu sou o Pastor Christopher. Assine o canal, compartilhe, dê um like, ative o sininho, comente, para que assim o YouTube entenda que é maravilhoso e é bom o conteúdo ser entregue para as pessoas, aqueles que querem ler a Bíblia de Deus todos os dias. Beleza? Deus abençoe vocês e eu espero vocês na leitura do dia de amanhã.